Este é o podcast Araúz, que trará debates e reflexões sobre temas diversos dentro e fora do mundo jurídico. Eu sou a Rafaela Parra, sócia do Araúz Advogados e apresentadora deste podcast. Sejam muito bem-vindos. Olá! Hoje damos início a um novo projeto e o primeiro episódio do podcast Araúz está no ar. Eu sou a Rafaela Parra, sócia do Araúz Advogados, e hoje tenho o prazer de conversar com o nosso primeiro convidado, o advogado e sócio do escritório Clóvis Suplicy Widmer Filho. Clóvis, muito obrigada pela participação. Eu quero começar falando um pouco de história, da sua história no Araúz e da história do Araúz Advogados. Então eu já vou partir para a primeira pergunta. Você é o nosso mais antigo advogado de casa, já são 20 anos de trajetória junto ao escritório. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, como é que foi acompanhar o crescimento do escritório ao longo desses 22 anos de Araúz e dos seus 20 anos de casa? Como é que você enxerga esse crescimento que nós tivemos? Se tem alguma história peculiar que você gostaria de compartilhar conosco? Bom, Rafaela, falar deste caminho, dessa trajetória toda é muito fácil, muito gratificante e muito interessante. Certamente temos muitas histórias aí para contar. Quando começou a minha trajetória dentro do escritório, logicamente que era tudo muito diferente do que é hoje. Não tínhamos nem mesmo uma secretária, não tínhamos talvez noção do que aconteceria nos próximos anos. Então, era um momento muito peculiar da advocacia, muito diferente do que era hoje. Né? Era uma época em que os processos eles eram físicos, então trabalhávamos com papel, com impressoras e com deslocamentos diários aí aos fóruns, com muitas viagens, audiências presenciais, e isso, logicamente, foi evoluindo ao longo do tempo, né? Com estrutura física, estrutura de pessoal, com um suporte que não tínhamos naquela época e nem imaginávamos, na verdade, o que isso poderia acontecer ao longo do tempo. Né? Me recordo muito bem até mesmo do primeiro dia de trabalho no Araúz. Fui ao fórum, a pé, retornando ao escritório, fui surpreendido por uma chuva no mês de junho e eu estava em um local em que eu não tinha sequer um ponto de ônibus, uma árvore, nada para eu tentar me esconder. E eu com processos de papel, né, nos braços, retornando ao escritório, tive que correr. Cheguei ao escritório, conversei com o Araúz, demos risadas da situação, obviamente, foi engraçado, mas marcou aí, eu acho que foi um carimbo inicial, o meu trote veio por São Pedro, nesse começo da minha trajetória do escritório. E a partir disso, logicamente, né, que tudo foi sendo escrito dia após dia, com muito trabalho, com muita dedicação por todos os membros do escritório. Clóvis, é bem interessante ouvir um pouco dessas histórias diferentes, né? Que às vezes nós, no dia a dia de trabalho, não estamos pensando sobre essas vicissitudes que podem acontecer e você já carimbar que no teu primeiro dia você já se sentiu ali tendo um trote, né, dessa situação. Na sua visão, Clóvis, o escritório hoje é um escritório bem estabelecido no Paraná e no Brasil. O que você acha que trouxe o Araúz Advogados ao patamar atual? Eu até anotei aqui uma pergunta para te fazer. Será que trabalhar na vanguarda seria algo que nos trouxe a esse patamar atual? É um diferencial? E reflita um pouco sobre isso. Estar na hora certa e no lugar certo, para você é sorte ou planejamento? Olha, Rafaela, é muito difícil nós escrevermos aí uma receita para aquilo que aconteceu com Araúz. Eu acho que assim como uma receita de um prato, por exemplo, você tem os ingredientes principais, mas os outros ingredientes, eles são tão importantes quanto. Aquela leve pitada de um tempero, isso faz com que você consiga chegar a um prato final. E no nosso caso, acho que não é diferente. Né? Nós temos profissionais
engajados, desde sempre, com o sangue nos olhos ali, trabalhando, não medindo esforços. Isso eu acho que é muito importante. Não pensando em resultado econômico, não pensando, por exemplo, em conseguir mais clientes, mas não. Eu acho que é da essência do escritório nós realizarmos um bom trabalho, independentemente de qualquer outra coisa. E para isso, logicamente, a gente precisa de um conjunto de fatores. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter dedicação, você precisa também sim ter uma pitada de sorte, você precisa ter coragem, você precisa ter audácia, saber o que você quer, entender o negócio do cliente, para que você consiga desenvolver o seu trabalho de uma melhor forma possível. Então, não esquecendo das nossas origens, eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração nesta situação, porque o escritório era muito pequeno, era muito simples, e isso fez com que talvez a gente chegasse aonde chegou, né? Sem exposição, de uma maneira discreta, simplesmente fazendo o nosso trabalho. Então, a sorte sim existe, mas todos esses ingredientes para que a gente tenha alcançado esta posição, eu acho que não podem ser simplesmente ignorados. Todos dentro da cadeia, dentro desta equipe, têm sim o seu papel de extrema relevância para esse resultado como um todo. Legal, Clóvis. Você tocou num ponto super interessante que são as pessoas que trabalham conosco, né? Os nossos colaboradores, os nossos advogados. E um dos lemas do Araújo Advogados é trabalhar dentro da lei e fora da curva. Como é que você definiria esse nosso lema? O que é para você trabalhar dentro da lei e fora da curva? Eu acho que esse fora da curva, ele pode ser interpretado inclusive de maneira literal. E aqui eu tomo a liberdade de comentar uma situação em que também, logo no início dessa minha trajetória, tínhamos um compromisso lá no sudoeste do estado do Paraná. Eu e o Araújo saímos aqui, tivemos que dormir no meio do caminho para chegarmos lá nesse local, terminar o trabalho para poder ajuizarmos uma ação, para conseguir uma liminar à época. Então, fora da curva tem essa conotação, essa interpretação até mesmo literal para que a gente atinja esse nosso objetivo, que é sempre atender as demandas, atender aos clientes de uma maneira que a gente entende que é o correto. Tem uma outra situação em que eu estava indo realizar uma audiência no interior do Mato Grosso, desembarquei em Cuiabá, loquei um carro e segui viagem para que eu pudesse estar lá no destino logo às 7 horas da manhã, onde eu teria uma reunião com o cliente e depois seguiríamos logo para a audiência que começaria às 8, 8h30 da manhã. Cerca de 80 quilômetros, 100 quilômetros rodados, o trânsito parou em razão de um acidente que ocorreu alguns quilômetros à frente, porque já existia uma fila grande, e esse acidente ele envolveu 3 caminhões em cima de uma ponte. Foi um grave acidente com 2 óbitos e a única alternativa que foi dada era eu retornar alguns quilômetros, tomar uma estrada rural, pegar uma balsa para transpor aquele rio e continuar saindo lá na frente. Eu falei, eu não tenho alternativas. Eu não posso aguardar a liberação da estrada, até mesmo porque o IML chegaria apenas no dia seguinte, a polícia científica, e eu tive que fazer isso. Então, andei também fora da curva, fora do caminho tradicional, para que pudesse chegar lá naquele horário e cumprisse aquela obrigação. Lógico, estava exausto depois que alcancei o asfalto novamente, e a alternativa que existia na época era um hotel de beira de estrada, muito simples, e isso não foi problema nenhum, para eu acordar o cidadão que estava ali na guarita. Ele estava, na verdade não estava nem na guarita, ele estava sentado em uma cadeira na calçada em frente ao hotel. Para eu entrar, fiquei no quarto ali aproximadamente umas 2 horas, dei uma cochilada, fui tomar um banho. Quando fui calçar minhas meias e meus sapatos, a sola do meu pé estava vermelha. Era um hotel muito simples, que passavam no piso, inclusive, aquelas ceras,
espessas que utilizavam-se e certamente utilizam-se ainda em alguns locais, mas não teve problema, vesti minha meia, né, escondi o meu pé vermelho ali, coloquei meu calçado e segui viagem sem problema nenhum. Então esse fora da curva realmente representa, eu acho que um pouco das nossas histórias, assim como essas duas, existem várias outras, né, que poderiam ser contadas por todos os nossos colaboradores, no sentido de que dia após dia nós estamos procurando alternativas, procurando caminhos diferentes daqueles que seriam talvez os mais aconselháveis, os mais normais para determinadas situações. Bom, Clóvis, então acho que a gente pode definir, entender o dentro da lei fora da curva como um auxílio ao cliente dentro do nosso espectro criativo para que nós possamos chegar mais longe e trazer resultados positivos para o que o cliente espera, usando de todo o ferramental jurídico que está à nossa disposição, mas com esse plus, com esse diferencial de pensar fora da caixa, de pensar fora da curva e de talvez colocar um pouco as vaidades do advogado no bolso, com as histórias que você nos colocou, e realmente, com a faca entre os dentes, tentar até o último minuto um resultado positivo para o cliente, lógico, dentro daquilo que a legislação nos oferece e nos dá como garantia de legalidade. Outra coisa que eu sempre penso muito nisso, eu não poderia deixar de te perguntar nós somos antigos no agronegócio. Acho que você é um dos advogados mais antigos do escritório e vai poder comentar sobre essa nossa ascensão no setor do agronegócio. Hoje, estávamos falando no carro sobre isso, né? Muito se fala sobre o agronegócio, sobre a evolução global do agronegócio brasileiro, a demanda por alimentos, o ferramental utilizado hoje de tecnologia, inovação, dentro do campo, para fora do campo também, na agroindústria. Por que você acredita que o Araúz lá, há 20 anos atrás, ingressou no agronegócio? Olha, Rafaela, eu acredito que tenha sido talvez um feeling que o Araúz teve no sentido de olhar para o interior do estado, fazendo talvez algo que não era comum à época, né? Lembro muito bem, eu que não sou nascido na capital, existia uma trajetória absolutamente natural de você procurar as grandes cidades para estudar e por lá acabava ficando. No Araúz, assim que o escritório foi montado, ele olhou para o interior e começou a buscar oportunidades no interior do estado do Paraná. E isso eu acho que foi bastante interessante porque estávamos na contramão do fluxo dos profissionais do direito, fazendo com que nós pudéssemos identificar um mercado com um enorme potencial a ser explorado. Mas como explorar algo que era, de certa forma, desconhecido? E eu acho que aí tem muito a ver com o que nós estávamos falando da questão do nosso DNA, do fora da curva. Não tínhamos como trabalhar em algo sem conhecê-lo. Então, foi necessário que colocássemos os pés dentro da estrutura que o nosso cliente ali possuía. Foi necessário trocarmos as nossas roupas, deixarmos a gravata de lado, colocarmos aquelas vestimentas, por exemplo, de um frigorífico de aves, para conhecer exatamente a realidade do cliente. O que é isso, né? Por que daquelas situações? O porquê daqueles problemas todos? A razão pela qual aquelas demandas eram muito expressivas em quantidade, em valores e preocupavam tanto os diretores desta empresa em específico, por exemplo. Sem esse trabalho de campo, de conhecimento exatamente de como as coisas funcionam, não seria possível fazermos um trabalho diferente, fora da curva, colocando isso para um juiz, para uma juíza, para que pudessem entender a situação, a razão pela qual as coisas eram daquela forma e tinham que ser assim. Então, eu acho que essa ida do escritório para o interior só deu certo por conta desta curiosidade que tínhamos à época,
não medíamos esforços para conhecer exatamente aquilo que o cliente fazia. E isso continua sendo, acho que até hoje, um grande diferencial. Eu não posso redigir uma petição tratando de qualquer assunto que seja sem um mínimo conhecimento da questão fática, da questão técnica que está por trás de tudo. O direito, ok. Esse direito ele vai ser o mesmo que eu vou aplicar para uma questão sendo do agro ou não. Essa importância que o conhecimento do que o cliente faz, eu acho que é realmente aí um grande diferencial, é um ponto de partida, não um ponto de chegada, mas eu preciso, no começo, saber exatamente do que eu estou falando, para que a partir de então eu consiga desenvolver aí o meu trabalho. O agronegócio ele tem muitos diferenciais dentro da sua cadeia, dos negócios jurídicos que ele abarca, e muito me orgulha estarmos na vanguarda das discussões do nascituro do direito do agronegócio, do direito aplicado ao agronegócio. Como é que você se sente sendo um dos advogados listados nacionalmente e internacionalmente como um dos mais admirados na advocacia e tendo também colegas dentro do escritório também listados como advogados admirados? Te passa um filme na cabeça desse crescimento do Araúz ao longo de todas essas décadas? Sem dúvida, né? É um trabalho de longo tempo, é um trabalho demorado, é um trabalho que toda a equipe vem fazendo, eu acho que imbuída dos mesmos propósitos, dos mesmos valores, porque nada é feito sozinho. Nenhum reconhecimento por parte de clientes, ele seria possível e é possível sem que exista todo esse trabalho coletivo. Inúmeros trabalhos são feitos por conta justamente desta coletividade, deste esforço de todos, no sentido de compreender exatamente aonde nós estamos, o que nós queremos para o nosso dia a dia, o que nós queremos para o cliente. O reconhecimento em anuários, em placas, ele representa isto, representa esse trabalho, representa justamente a forma como acho que trabalhamos no nosso dia a dia, próximos ao cliente, entendendo exatamente quais são as peculiaridades de cada um deles. Me recordo agora que logo depois de um último de um último resultado, melhor dizendo, eu conversei com um cliente e pude perceber que aquele resultado contou com um voto deste cliente. E ele, no meio da conversa, ele acabou relatando que foi consultado pela revista especializada a respeito de que profissionais ele se sentia à vontade para indicar para esse trabalho que estava sendo feito. E ele não titubeou ao relacionar alguns profissionais do escritório, porque justamente são profissionais que não ficaram limitados ao trabalho técnico-jurídico dentro do escritório. São profissionais que conhecem o estabelecimento industrial deste cliente, que fica localizado em uma região geográfica que não é de fácil acesso para nós. Podemos ir de carro, vamos levar mais de um dia para acessá-lo. Se formos de avião, são uma ou duas aeronaves para conseguirmos chegar próximo a esse estabelecimento, mas diversos advogados do escritório estão lá, sim, com bastante frequência, conhecendo então exatamente esta realidade. Então eu acho que reconhecimento não é apenas por conta do resultado, por conta de uma sentença, por conta de um acórdão, pelo fato de que o cliente não precisou pagar uma condenação ou porque recebeu algo que ele buscava, mas por conta disso, né? Desta forma como os nossos profissionais trabalham, como encaram as suas atividades, como veem os clientes, não na verdade como cliente propriamente dito, mas como parceiro. Né? Quando eu converso com um advogado interno de uma empresa, ele sabe exatamente aquilo que acontece lá dentro. E, em tese, eu conheço o que está aqui fora. Nós precisamos somar.
Então, eu preciso levar para ele exatamente como que as coisas funcionam aqui fora, o que ele precisa me auxiliar lá de dentro para que as coisas aconteçam aqui. E da mesma forma, ele precisa colocar isso para mim de uma forma clara, para que a hora que eu coloque este assunto em mesa de audiência, em um gabinete de um juiz, de um desembargador, para despacharmos algo, conseguirmos fazermos uma boa sustentação oral, eu tenho que entender o que acontece lá dentro, o porquê desta situação. Tomo liberdade aqui, Rafaela, de comentar, por exemplo, um caso recente que nós tivemos, em que perdemos um processo em primeiro grau, recorremos ao tribunal em Porto Alegre, o parecer do Ministério Público foi contrário à nossa tese, ainda assim fomos fazer a sustentação oral e o desembargador relator pediu vistas para analisar melhor o caso. Na sessão subsequente, ele apenas resumiu ali a sua decisão, dizendo que ela decorria justamente da sustentação oral que realizamos. Porque nessa sustentação nós demonstramos um conhecimento específico da situação fática, não era nem tanto jurídico. Era uma questão envolvendo uma desapropriação de uma área em que nós conhecemos exatamente essa região. Passamos com frequência por ali ao longo dos anos. Então nós entendemos exatamente o que aconteceu quando a concessionária da rodovia realizou obras ali, causando um problema para o nosso cliente. Então, eu acho que são essas situações todas que fazem justamente que a gente consiga alcançar esses nossos objetivos. Para você, a advocacia mudou nesses 20 anos? Existe mudanças muito gritantes ou ainda somos os mesmos advogados de 20 anos atrás? Eu acredito que mudou bastante, Rafaela. Recordo-me do início da minha carreira, quando os processos, como eu mencionei, eram físicos. A forma, então, de trabalho era muito peculiar. Buscava-se muito orientação em doutrina. As decisões judiciais eram fundamentadas em doutrina. Hoje não. Hoje, felizmente ou não, o caminho foi outro. E a gente verifica decisões judiciais baseadas em precedentes, em posições dos próprios tribunais. Isso tudo faz com que gere reflexo na advocacia como um todo, né? O próprio avanço da tecnologia fez com que as coisas mudassem bastante. Antes, a busca por conhecimento, seja doutrinário, seja jurisprudencial, se dava mediante visita às bibliotecas. Quando o nosso escritório era ainda no centro de Curitiba, íamos com grande frequência às bibliotecas das faculdades. Cansei de ir até a Universidade Federal do Paraná, consultar livros, fazer cópias de parte dos livros, para que a gente retornasse ao escritório e redigisse as nossas petições com aquelas informações que estávamos colhendo naquela ocasião. Hoje, em questões de segundos, eu consigo acessar um conjunto de decisões, né, de tribunais muito mais amplo, talvez muito mais complexo, mais específico para aquilo que eu estou buscando. Então, é necessária também essa evolução do advogado, acompanhar essa evolução tecnológica que está aí. E hoje, até mesmo, o cliente, logicamente, ele tem essa necessidade de números. Ele precisa saber exatamente o que ele tem no seu dia a dia. Né? O porquê da minha empresa estar gerando todos aqueles prejuízos, né? O porquê de eu estar gerando toda aquela demanda em determinada área, o porquê que eu não estou conseguindo recuperar o meu crédito aqui com base nesses meus contratos. Então, o advogado ele precisa estar antenado nessas situações, buscar auxílio da tecnologia para que o sistema trabalhe em conjunto com o advogado. Eu alimentando esse sistema, eu consigo ter números e informações para que eu possa demonstrar ao cliente aonde estão os seus problemas efetivamente. Então, se esse cliente está tendo determinado volume de trabalho em certa região do estado, é por conta
deste assunto, porque nós identificamos aqui a causa do problema e vamos combatê-lo, não em processos, mas buscar esta solução ainda na esfera administrativa, nesta questão empresarial, arrumando a nossa casa para não termos aquela demanda jurídica que existe, volumosa, que encarece muito. Então, de um modo geral, o que a gente pode dizer é que a advocacia evoluiu no sentido de que o advogado não é mais aquele responsável tão somente por uma sentença favorável ao cliente. O advogado ele tem que compartilhar o seu conhecimento com o cliente para que as decisões possam ser tomadas da maneira mais segura possível, seja com o intuito de reduzir um passivo ou aumentar o êxito numa recuperação, e aí tratando logicamente de apenas duas vertentes. Mas em todos os caminhos, em todas as áreas do direito, é possível orientarmos melhor o cliente na tomada das suas decisões. Eu acho que a advocacia moderna tem muito disso. Ficarmos apenas batendo em salas de audiência, em tribunais, portas de juízes para tentar reverter uma decisão, conseguir uma liminar, não é o melhor caminho. Não é isso que espera-se da advocacia moderna. Super relevante tudo isso que você nos trouxe, Clóvis, e me fez repensar e até mesmo pensar em temas para um próximo podcast, por exemplo, porque toda essa discussão do sistema legal brasileiro, do civil law, do common law, acho que estão em pauta e merecem uma discussão mais aprofundada sempre. Nós estamos nos encaminhando para o fim desse podcast, desse bate-papo, e eu queria encerrar com uma pergunta um pouco reflexiva a você. O que falta para o brasileiro, para todos os brasileiros, se apaixonarem pelo agronegócio? Falamos tanto de agronegócio, que é um dos nossos carros-chefes dentro do escritório, se não o maior nicho de atuação do nosso escritório dentro do direito empresarial, o agronegócio e o cooperativismo. No teu entender, o que falta para o brasileiro se apaixonar pelo agronegócio, por esse agronegócio do Brasil, que hoje alimenta 1 bilhão de pessoas ao longo do globo? Rafaela, veja, o agronegócio está aí. Os números são esses que temos diariamente. É, sem dúvida, aí um carro-chefe da nossa economia. E eu faço aqui justamente uma reflexão, conforme você mencionou, porque quando o escritório partiu para essa área do agronegócio, talvez nem nós mesmos entendêssemos do que nós estávamos falando, da dimensão disso. Porque o que é o agronegócio? Para muitos pode representar um produtor rural lá plantando a sua horta num quintal, numa chácara, numa propriedade rural pequena, algo assim. Isto é o agronegócio? E isto tem a ver sim com o agronegócio, mas ele é muito mais amplo. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos identificar inúmeras coisas que só estão aqui aos nossos olhos por conta do agronegócio. Nós temos os livros, nós temos a mesa, nós temos N elementos aqui que mostram o agronegócio presente. Nada seria disso aqui se o agronegócio não existisse. Para que essa mesa esteja aqui, foi feito todo um trabalho lá atrás, pensando na questão florestal, na questão do meio ambiente, para que a gente saia hoje daqui e possamos ir a um restaurante, fazer uma refeição. Aquele alimento saiu de onde? Esse alimento, ele não nasceu embalado lá no supermercado. Ele tem uma origem. E a origem disso está onde? Isso está lá atrás. A cadeia do agronegócio, ela é muito ampla. E isso talvez precisa ser compreendido um pouco para que a gente consiga discutir a importância aí do agronegócio, levar a todos os cidadãos este conhecimento. Recentemente estive conversando com uma juíza no interior de Goiás por conta de uma situação envolvendo uma demanda que tivemos aí do escritório bastante exemplificativa
para esta situação que nós estamos tratando aqui, a respeito da importância do agronegócio e de você conhecer toda a cadeia. Estávamos tratando de uma operação de compra e venda de fertilizantes, em que a empresa vendedora, na véspera da data para entrega disso, a adquirente simplesmente resolveu alterar o preço que havia sido combinado meses atrás. Qual é o reflexo de tudo isso para o agronegócio? A partir do momento em que a empresa que compra e venda fertilizantes não tem essa matéria-prima, ela não vai cumprir os seus contratos com uma cooperativa agroindustrial, por exemplo, que vai receber esse fertilizante e vai cumprir o seu contrato com o produtor rural, que vai utilizar aquele fertilizante em uma época específica, em uma janela agrícola específica, para que ele possa produzir, que aquela lavoura possa prosperar de uma maneira bastante eficiente, chegando no momento dessa colheita, os resultados possam ser ótimos em termos de quantidade e de qualidade de um produto. Esse produto, vamos imaginar, o milho, ele tem inúmeras destinações. Esse milho pode ser utilizado, por exemplo, para ração de frango. Este mesmo frango que será engordado, que vai para o abate e vai chegar na nossa mesa. A que preço que esse produto vai chegar na nossa mesa? Isso tudo tem, obviamente, um nexo de causalidade lá com o início da cadeia. Se aquele fornecedor de matéria-prima de fertilizantes não cumprisse com aquela sua obrigação de entregar para essa empresa, que entregaria para a cooperativa, que colocaria na mão lá do produtor, alguém ao longo dessa cadeia precisaria fazer a aquisição desse mesmo produto por um preço no mercado à vista, gerando um reflexo lá na frente no produto final. Muito dessa diferença de preço poderia certamente ser absorvida por alguns dos agentes dessa cadeia, mas algo, sem dúvida alguma, que vai chegar lá no final, repercutindo no valor final, na mesa do consumidor, no bolso do consumidor. E aí está, talvez, justamente aquilo que você perguntou, do que está faltando para um entendimento a respeito de um agronegócio. É isso, entender que a cadeia do agronegócio, ela é muito ampla, ela vai muito além daquela imagem superficial e limitada que eu mesmo tinha alguns anos atrás, quando começamos a trabalhar disso. O tema agronegócio é um tema ainda bastante polêmico, né? Será que nós estamos diante aí de um direito do agronegócio, né? Ou não? Então, enfim, mas para o cidadão normal é importante que ele compreenda que as coisas são bastante complexas. A cadeia é muito extensa e cada agente é importante. Ele precisa valorizar cada agente dentro dessa cadeia para que o agronegócio seja, talvez, visto por toda a população como efetivamente deve ser. Bela mensagem, Clóvis. No meu entender, acho que nós precisamos afunilar a comunicação entre o agronegócio e o meio urbano, para que o entendimento, justamente de tudo isso que você nos colocou, possa acontecer. Eu tenho um grande amigo, estudioso do direito agrário e do direito que se aplica ao agronegócio, que ele diz sempre que no agronegócio não há espaço para amadorismo. E eu concordo com ele e vou além e digo que na advocacia voltada a se aplicar ao agronegócio, nós também não temos espaço para amadores, ou seja, para aqueles que não conhecem a cadeia do agronegócio, para aqueles que não conhecem o direito que pode se aplicar ao agronegócio. Então nós, enquanto advogados, enquanto operadores do direito, temos quase que uma função social de, ao trabalhar com o agronegócio, na advocacia voltada para o agronegócio, entendermos o que é o agronegócio. Então, eu queria te agradecer demais pela participação aqui no nosso primeiro podcast, dizer que foi um enorme prazer bater esse papo com você e para todos os nossos ouvintes e espectadores, encerrar o nosso primeiro episódio e convidá-los a estarem conosco nos próximos. Um grande abraço.
Este foi um episódio do podcast Araújo Advogados. As opiniões dos convidados não refletem necessariamente as do escritório. Acompanhe-nos em nossas redes sociais.